Lucena na corte do rei Luís. Eu vou contar mais, vou estender esse capítulo, né, na segunda edição, que a gente está preparando, porque a história tem que ser contada por quem faz a história. Porque, infelizmente, a história nem sempre é contada por quem faz. Quem escreve, coloca na história o que quer. E a história é sempre contada pelo vencedor. Ou seja, quem está sentado em cima do dinheiro, quem belicosamente, pela sua força, dominou um povo ou um pedaço da história, depois escreve do seu jeito. Eu ganhei porque eu sou gostosão, sou bonitão, e quem perdeu se lascou. Porque é assim, infelizmente, que a história humana tem sido escrita. Mas a história pode mudar. Quando as pessoas tomam consciência, elas contam a história do seu jeito. Quer ver uma história, a história mais bonita da humanidade? Eu gosto sempre de lembrar de Jesus Cristo. Jesus Cristo surgiu no Império Romano, filho de Deus, veio ali para pregar o amor, o perdão e a caridade, e foi crucificado no meio de 2 ladrões. Ou seja, desqualificaram a história dele, no seu tempo desqualificaram as suas pregações, o que ele queria trazer de bom para a humanidade, que era o perdão, era o amor, era a caridade, a fraternidade. E aquilo não valia nada num mundo de opressão, num mundo onde Roma mandava em tudo pela força do poderio bélico, do armamento, né? Por isso eu quero voltar um pouco ao tema de ontem. Eu falei aqui de esquerda, direita, expliquei tintim por tintim como é que a esquerda age, como é que a direita age. E esse tema eu puxei por causa de um texto escrito num site da Igreja Universal do Reino de Deus, que diz que cristão não pode ser de esquerda. E eu expliquei, e choveu aqui de pessoas ligando para mim, deixando recado, pedindo que eu falasse mais, explicasse mais. Então eu vou voltar ao tema, falando de história, porque é que existe esse termo esquerda, esse termo direita, para você que está do outro lado do radinho entender, eu sou de direita mesmo, porque eu gosto dessas coisas aí que a direita defende. Mas eu não gosto disso, e por que eu estou votando na direita? Porque o meu pastor está dizendo que esquerda não pode ser, quem é de esquerda não pode ser cristão? Está errado. Pastor tem que cuidar da relação do ser humano com a sua divindade. No caso nosso aqui, Jesus Cristo, Deus, as coisas que nós acreditamos. Não se meter em política. Infelizmente, quando mistura religião e política, dá sempre muito ruim. E aqui no Brasil estão se metendo. E se metendo muito. Um pouquinho de história aqui, ó. A Revolução Francesa é um dos mais importantes acontecimentos da história do Ocidente. Não é à toa que no ano de 1789, data que marca o seu início, é também o começo da Idade Contemporânea. Ou seja, a história está dividida em idades, e a nossa idade, ou seja, a Idade Contemporânea, que vai trazer a modernidade, começa em 1789, com a Revolução Francesa. Para resumir em poucas palavras, o que representou o processo revolucionário francês, é preciso entender que ele foi um dos primeiros passos para o fim do antigo regime que existia naquele país. O antigo regime representava a velha ordem, um tipo de sociedade em que eram imensos privilégios dos membros da Igreja Católica daquele tempo e da nobreza. Essa sociedade era dividida em estamentos, grupos sociais fechados, em que cada um deveria viver conforme as normas do seu grupo. Ou seja, o nobre era sempre o nobre, o elemento do povo era sempre uma pessoa do povo, sem direitos políticos, cheio de deveres para com o seu senhor. Assim, o povo, que era formado por ricos, rico burguês, era o burguês, aquele cara que enriquecia fazendo negócio, tinha dinheiro, mas não tinha valor, né? Os ricos burgueses e humildes camponeses tinham seus direitos políticos insignificantes. Pagavam a maior parte dos tributos que sustentavam o Estado absolutista. Isso é, aquele em que o monarca tem o poder absoluto sobre tudo. O pensamento renascentista, que surgiu a partir do século XIV, embora tenha superado em certa medida o poder da Igreja Católica, por outro lado, fortaleceu o poder dos reis. Somente no século XVIII, com o surgimento do iluminismo, que os europeus passaram efetivamente a questionar, mais do que o conhecimento, a forma como a sociedade se organizava. O reino francês foi então berço de importantes filósofos iluministas, como Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Diderot, Rousseau. E aí a gente chama de o século das luzes,
entre as ideias centrais do iluminismo está a crença na luz da razão, contra as trevas da superstição, e inclusive do fanatismo religioso. Além disso, defende-se a liberdade, o direito à livre expressão de ideias e a igualdade entre os homens. Esses elementos serviram como pólvora para que o povo francês, tanto os burgueses, que estavam enriquecendo, mas que não tinham poderes, quanto os pobres, para explodir as bases do antigo regime em seu país. E aí, como eu já falei, disso aí vai dar os girondinos e os jacobinos, que vai ser a esquerda e a direita. O girondino eram esses caras que tinham dinheiro, né? Já tinham grana, mas que não tinham poder, mas queriam a transformação. E os jacobinos eram o povão, que não tinha nada, trabalhava muito, pagava tudo. Os outros, os girondinos, pelo menos, já era rico, não tinha poder político, mas era rico, porque o rei era absolutista, mas se uniu aqui pobre com rico, que não tinha direitos, para eles tirarem do poder o absolutismo. Só que os caras que já eram ricos ficaram à direita. Eles queriam fazer uma transformação, mas muito devagar, do jeito que ainda não prejudicava demais os reis, assim, vamos fazer uma mudança, não tá bom, a gente quer um pouquinho de poder aqui, a gente quer poder também, mas esses caras pobres aí, bota eles para lá. São fedorentos, não são políticos, a gente não tem direito, mas tem dinheiro. Como diz o Cazuza dizia, né? A burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. E aí o Falcão disse, mas tem dinheiro para comprar perfume. Então é isso, né? Aí, trocando eu estou ironizando, mas a verdade é essa. A esquerda ficou povão, a direita ficou os bacanas, que já tinham grana, mas que não tinham poder. E aí deu a Revolução Francesa. Teve um momento que os girondinos pegaram o poder, teve um momento que os jacobinos pegaram. Essa luta que tem até hoje. Mas ficou aí marcado. A esquerda é o povão que quer mais direitos, que quer trabalhar, mas quer receber melhor, que luta por salário. E na direita, quem quer manter as coisas como estão, porque tá bom, eu tô rico, eu tô bem, tô beleza. Né? Sempre que tiver um poder absolutista como esse, que era no caso do rei, e em outros cantos hoje pode ser uma ditadura, vai ter as pessoas ricas que vão se organizar para derrubar, vai precisar se aliar às vezes com o povão, mas o povão tem que ficar esperto. Porque se não ficar esperto, contribui sempre para que quem tem dinheiro mantenha-se eternamente fazendo do dinheiro a mola mexa do mundo, Deus do mundo. Então, consciência é muito importante. Eu estou dizendo isso aqui, depois eu vou recortar isso aqui, botar nas redes sociais, porque esse é um discurso que cada pobre do Brasil tem que entender. Principalmente quem não sabe o que é a esquerda nem o que é a direita. E para fechar esse tema, já que hoje, graças a Deus, a gente tem as redes sociais, isso aqui vai poder repetir-se, né? Quem não ouviu no rádio vai poder ver depois. Eu vou trocar em miúdos aqui. Ó. Vamos trocar em miúdos. Girondinos e jacobinos. Girondinos, os caras com dinheiro, que queriam modificar alguma coisa dentro daquela sociedade que não estava boa para eles, muito embora eles tivessem dinheiro, eles queriam tirar o poder do rei, de certa forma, mas queria fazer de tal maneira, conchambrar de tal maneira que ficasse bem para todo mundo. Já os jacobinos queriam passar rodo, queriam começar do zero, queriam direito, queriam igualdade para todo mundo. E aí os jacobinos ficaram à esquerda, os girondinos ficaram à direita, e começa esse jogo, direita e esquerda. Então o que é a direita hoje? No momento em que nós vivemos uma democracia, que tem alternância de poder, que você pode votar num presidente hoje e não votar nele amanhã. Como é que esses candidatos se apresentam? Nós temos centro-direita, aí tem as nuances, né? Assim, do jeito que tem o preto e tem o branco e tem o cinza, também entre a direita e a esquerda tem o centro-esquerda, tem o centro-direita, tem a extrema-direita e tem a extrema-esquerda. Para você ver onde é que você se coloca. Direita, trocando em miúdos, individualismo, meritocracia, eles batem nessa tecla. É porque a meritocracia, ou seja, eu tenho mérito, eu cheguei aqui porque eu tenho mérito. Só que eles não dizem que muitas vezes chegou ali porque o pai já tinha uma fortuna, porque tinha condição de botar nos melhores colégios, porque já tinha uma base. É muito mais fácil você voar quando você já tem o avião, quando a pista do aeroporto está construída, do que quando você ainda tem que inventar o avião, fabricar o avião, comprar o avião para poder voar. Então essa questão da meritocracia da direita, ela cai por terra.
quando você nasce favelado, quando você nasce sertanejo, como eu nasci, lá nos Cafundó de Mossoró, tá? Agora, é claro que um ou outro pode ter a capacidade de, nascendo nas condições mais adversas, atravessar todo esse cipoal de dificuldade e chegar lá. Mas não é uma regra. Eles colocam a exceção como a regra. Aí você se ilude. Não, mas eu sou de direita porque eu acredito na meritocracia. E você não cresce nunca, você patina o resto da sua vida, né? Então, a direita também cuida do individualismo, do egoísmo, assim, eu vou me dar bem quando eu me der, e faz qualquer coisa para se dar bem. E quando se dá bem, olha para você como perdedor. Eu digo assim, não, esse cara é inteligente, ele é sensível, se ele quisesse, ele podia ter feito todas as falcatruas que se faz muitas vezes para ficar muito rico. Não fez, ele fez a opção por viver bem, por ser feliz, por ficar tranquilo, né? Então a direita tem essa coisa. O Estado tem que ser mínimo. Por que o Estado tem que ser mínimo? O Estado não tem que interferir na economia. Tem que deixar que nós, os grandes empreendedores, os ricos, tomemos conta de tudo. E não importa se é rico daqui ou rico lá de fora. Então, se eu tenho aqui a Eletrobras, por exemplo, ou se eu tenho a SEDAI, se eu tenho empresas que são estatais e que prestam serviço ao nosso povo e que podem, prestando esse serviço, se arrecadar dinheiro suficiente para pagar o custeio, ou seja, pagar os funcionários, fazer a coisa funcionar e sobrar algum dinheiro para investimento, eu posso cobrar uma tarifa mais barata. Não é verdade? Agora, se eu vender a SEDAI para a Coca-Cola, por exemplo, uma multinacional, eles querem lucro. Então, eles não vão trabalhar numa margem de que, se eu ganhei dinheiro suficiente para pagar o funcionalismo e investir alguma coisa, tá beleza. Não, eu tenho que, além de pagar o quadro funcional, que vai ser com muito pouca gente trabalhando, mais máquina, ou seja, reduz a quantidade de emprego, e vou botar o lucro em cima. Quanto mais, melhor. Então não tem como tarifa baixar. Tem setores da economia que o Estado tem que estar perto. E outra coisa, o Estado tem que ajudar a fazer a relação entre capital e trabalho funcionar, senão o capital sempre atrapalha, atropela o trabalho. Então é isso, a diferença básica é essa. Quem é de direita é individualista, acredita em meritocracia, quer o Estado mínimo, é conservador, porque é bom ser conservador quando você está bem. Olha, eu estou nadando em BNS, é bom que as coisas permaneçam assim. É conservador, combate a corrupção da boca para fora, porque no capitalismo, infelizmente, a corrupção é muito presente. Tudo que se faz com dinheiro tem a possibilidade de comprar, as pessoas comprarem umas às outras. Então, é básico do capitalismo a corrupção. Você tem que criar medidas de combate à corrupção, senão o sistema fica corrupto rapidinho, né? Outra coisa, o capitalismo, na sua essência, como eu falei aqui, é corrupto e a elite precisa mentir para o povão. Precisa vender uma pílula dourada para o povo votar nos interesses dela. Porque se o povo entender que os seus interesses são diferentes das elites, jamais no sistema democrático as elites ganham a eleição. Aí entra a mentira, entra a mídia, entra o poder do dinheiro para pagar insistentemente ideias que você vai terminar comprando e elas fazem mal a você e você nem se apercebe disso. Teve uma abolicionista americana que disse que nesse sistema que nós vivemos, você é escravo e não sabe o que é escravo. A escravidão mais perfeita é aquela em que te escravizam sem você saber que é escravo. Você pensa que é livre. Então é isso. Coloquei em miúdos aqui o que é. Eles usam muita religião também. Se juntam a lideranças religiosas, porque é muito difícil você questionar a palavra de um líder religioso que está mentindo em nome de Deus. É difícil demais. É muito difícil, né? E gosta de privatizações, ou seja, como o Estado é mínimo, tem que vender todas as empresas públicas para que o dinheiro do capital, seja daqui ou lá de fora, manipule com tudo. Eu também sou a favor de privatizar algumas coisas, mas empresas estratégicas não.
parte estratégica da economia tem que ficar na mão do Estado. E o Estado tem também que regular a relação capital-trabalho, senão o capital sempre ganha do trabalho. E quem diz isso não sou eu, não. São os próprios milionários. O Henry Buffett, um dos maiores investidores do mundo, disse: há uma luta entre pobres e ricos e o rico ganha de goleada. Nós estamos ganhando de goleada. A esquerda trabalha o coletivo, a igualdade, a distribuição da riqueza e da renda, os direitos do trabalhador, os direitos previdenciários, regulação do capitalismo, ou seja, capital e trabalho regulado pelo Estado, o capital não ganhar sempre do trabalho, a ação do Estado mediando a luta entre capital e trabalho, os setores da economia estratégica e o controle do Estado, ajudando inclusive as minorias, ou seja, aquelas pessoas que são discriminadas. Então, se você é um cara que não gosta de injustiça, que não gosta de atropelar os outros pelo dinheiro, se você acha que a sociedade pode melhorar por um todo e não haver apenas uma concentração de renda na mão de meia dúzia, você é de esquerda. Você é de esquerda. Aí procure no espectro político pessoas que você diz assim: esse cabra aqui, se fizer uma carreira política, ele vai gastar a vida inteira dele para melhorar o meu dia a dia. Esse é o cara. E não venda seu voto, não deixe que demonizem a política na sua cabeça. Não tenha raiva de política. Porque a coisa mais linda do mundo é a política. Quando surgem bons políticos, a gente evita guerra. Um bom político, ele ajuda a olhar para esse tabuleiro, todas essas dificuldades aparentes, e transforma isso em facilidade. É muito fácil. Se você pega uma sociedade como a nossa, complexa, toda estratificada, mas você tem o poder de conversar com todos os estratos da sociedade, você azeita a máquina de produção, de trabalho, a força de trabalho e a força produtiva, e faz uma potência mundial. O Brasil está precisando disso, de líderes capazes de, olhando para todas as nossas dificuldades e diferenças, achar o denominador comum de todas elas e fazer a gente voar, decolar como um grande avião carregado de progresso. Prestem atenção, nós estamos no ano eleitoral e nós vamos eleger presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então fiquemos ligados e vejamos, dentro daquilo que a gente enxerga, que pode ser transformado nesse país, encontrar as pessoas que sejam capazes de fazer essa transformação.